Você sente aquele frio na barriga ou aquele aperto ruim no peito só de pensar em ter que falar em público? Ou ainda, já sentiu que perdeu oportunidades importantes de se expressar por pura timidez, seja no trabalho, seja com os amigos, seja em qualquer situação em que você tenha que falar? Nesse vídeo eu vou te apresentar 5 técnicas que vão mudar de uma vez por todas a maneira como você se expressa e vão te dar mais confiança na hora de falar em qualquer situação. Falar em público não é fácil e para muita gente isso pode ser algo terrível, assustador. Existem até alguns estudos que sugerem que as pessoas têm mais medo de falar em público do que o próprio medo da morte. E é claro que isso acontece porque normalmente quando as pessoas pensam em falar em público, isso tem uma data definida. Tem que apresentar numa reunião da semana que vem, eu tenho que apresentar num trabalho hoje na escola e assim por diante. E quando as pessoas pensam na morte, em geral, é algum evento que vai acontecer lá para frente, em algum momento. Agora, a apresentação é mais datada, ela tem um prazo mais urgente. Isso, então, faz com que as pessoas se preocupem mais. A boa notícia é que controlar a timidez é uma habilidade que você pode desenvolver e aprender a falar com mais naturalidade em qualquer situação. Com algumas práticas simples, você vai ser capaz de usar o nervosismo a teu favor e transformar esse friozinho que você sente aí na barriga, ou friozão, dependendo do quão nervoso você está, em autoconfiança. A timidez é algo bem comum que afeta diferentes profissionais com diferentes níveis de carreira, diferentes níveis de experiência, diferentes habilidades. Não importa a idade, não importa a profissão, não importa o que você faça. Se sentir intimidado ao ter que falar em público é algo que nós, seres humanos, compartilhamos enquanto espécie mesmo. É algo da nossa natureza. Nós nos sentimos acuados quando temos que falar para grandes públicos. E a diferença entre quem fala bem e quem fica travado é a prática, é a forma como a pessoa lida com esse nervosismo. Então, no vídeo de hoje eu vou compartilhar com você algumas técnicas que vão te ajudar a vencer a timidez, vão ajudar você a gerenciar o nervosismo de uma vez por todas e falar com confiança, seja para apresentar um trabalho, seja para conduzir uma reunião, seja para fazer uma pergunta. Às vezes a pessoa tem vergonha de levantar a mão, olhar ali para quem está falando e se expor, porque tem mais pessoas ouvindo. Bom, a primeira coisa a se fazer é entender a origem da timidez. Entender por que as pessoas se sentem tão desconfortáveis ao ter que falar em público. Isso pode acontecer por uma série de razões. Quando eu dou aula e eu converso com os meus alunos e pergunto por que eles têm medo de falar em público, existe uma série de razões comuns nesses 10 anos aí que eu já dou aula de oratória que sempre aparecem. A primeira coisa que surge quando eu pergunto é o medo do julgamento dos outros. E aqui vai uma técnica bastante interessante. Se eu perguntar para as pessoas por que elas têm medo de falar em público, elas vão dizer outra coisa, não o medo de falar em público. Então isso revela uma coisa importante. Se a pessoa diz que ela tem medo de falar em público por conta do julgamento dos outros, então ela não tem necessariamente medo de falar em público, ela tem medo do que os outros vão achar. E aí eu tenho que fazer uma pergunta: por que você tem medo do julgamento dos outros? Aí a pessoa vai responder: bom, eu tenho medo de errar, eu tenho medo de parecer ridículo, eu tenho medo de não soar profissional o suficiente. E aqui nós entramos mais uma vez. Então você não tem medo do julgamento dos outros, você tem medo de errar, você tem medo de não parecer profissional o suficiente. E aí eu pergunto de novo: por que você tem medo de errar? Por que você tem medo de não soar profissional o suficiente? Aí ele pode responder algo como: eu tenho medo de as pessoas acharem que eu não me preparei. Então veja, é uma série de camadas que está por trás desse medo, é uma série de questões que estão aí e que muitas vezes pode estar relacionada com o trauma do passado, da infância, às vezes na família. Você era uma criança ali toda espoleta, falava bastante, em algum momento alguém mandou você calar a boca, por exemplo, isso foi traumático. Às vezes na escola, você tinha dúvida ou você tinha alguma coisa para falar na sala de aula, você levantou a mão ali, falou, e no lugar de ser aplaudido por aquilo, você foi ridicularizado, seja pelos teus colegas, seja pelo professor, seja, enfim, e isso marcou você. Então o que acontece? A gente se sente muito mal quando é exposto ao julgamento dos outros, quando a gente é exposto ao ridículo. Aliás, até na Idade Média tinha um princípio que é o ridendo castigati mores, ou seja, por meio do riso corrigem-se os costumes, que é uma forma basicamente de você tirar sarro de alguém para que alguém não faça ou não se comporte de determinada maneira. Então nós não gostamos de ser expostos ao ridículo assim. É como uma defesa. A gente vê que esse comportamento não vai ser aceito socialmente, então a gente
não faz. Só que daí no caso da comunicação tem um agravante, porque daí a pessoa trava, ela não fala mais em qualquer circunstância. Ela se sentiu ridicularizada, ela se sentiu envergonhada, ela se sentiu humilhada, ofendida em determinada situação, ela acha que isso vai acontecer para sempre em todas as outras. Aconteceu uma vez, vai acontecer sempre. Só que não é assim que funciona. Uma forma de você entender isso é você encarar de fato esse medo. Tente pensar em alguns momentos na sua vida em que você se sentiu exposto, se sentiu julgado e que tipo de impacto que isso teve. Você, depois disso, conseguiu enfrentar aquela circunstância, conseguiu expor, conseguiu falar aquilo que você estava pensando, ou você ficou tão travado, ficou com tanto medo do que as outras pessoas iam pensar ou do que elas iam dizer, que não conseguiu expressar o que você tinha para falar. Isso é algo que ficou ali entalado na sua garganta e que você carrega até hoje. Claro que em alguns casos mais sérios, em alguns casos mais graves, eu sempre recomendo que as pessoas procurem um bom psicólogo, procurem um bom terapeuta para trabalhar essas questões mais a fundo, porque às vezes a pessoa precisa compreender por que ela ainda carrega aquele trauma, por que aquele evento, aquele acontecimento continua reverberando, ecoando na vida dela e atrapalhando. Quando você tiver que falar em público, uma coisa que você pode fazer e que é muito interessante é fazer uma pergunta. O que eu tenho medo que aconteça quando eu estiver falando em público? E aí você vai perceber que existem alguns medos que eles são irracionais, assim, eu tenho medo de cair, eu tenho medo de esquecer tudo, eu tenho medo de travar e não começar a chorar. São coisas que são pouco prováveis que vão acontecer. Eu sei que às vezes na nossa cabeça com o nervosismo isso parece algo bastante possível, mas na maior parte dos casos isso não é uma realidade. Na maior parte dos casos as pessoas elas nos julgam em silêncio, não é todo mundo que fala pra você na cara. Aliás, eu sempre digo nas aulas, aquela pessoa que diz pra você assim, eu falo na cara mesmo, gostar, gostou, não gostar, são dois serviços. Na verdade, ela só fala isso porque ela não respeita muito o outro. Eu duvido que ela fale na cara mesmo do chefe alguma coisa que ela tenha para dizer. Existe aqui um jogo de poder, as pessoas tendem a falar na cara de outras pessoas que elas sabem que não pode revidar na mesma altura, ou que não pode fazer nada contra elas. Na maior parte do tempo, sim, essa é uma verdade, você está sendo julgado o tempo inteiro. Se você faz bem feito alguma coisa, você está sendo julgado. Se você não faz, você está sendo julgado por não fazer. Então, lidar com o julgamento dos outros é algo que faz parte do jogo. Entender isso já é um passo bastante importante. Assim como entender a origem do medo é o primeiro passo para você poder superar isso. Mas vamos supor que você conseguiu chegar ali a um entendimento, olha, eu tenho medo de fracassar, eu tenho medo de dar tudo errado. E aí, claro, você vai se preparar. Ninguém vai para uma apresentação sem ter feito o devido ensaio, sem ter feito a devida preparação, sem ter feito o devido estudo. A preparação é uma etapa das mais importantes. Quando eu tenho que falar a respeito de um assunto novo, por exemplo, que eu estou preparando uma aula, às vezes eu tenho que dar uma aula de 1 hora. Eu fico 2, 3 horas gastando tempo ali para entender, para estudar aquele conteúdo mais a fundo, para antecipar possíveis dúvidas que os alunos possam ter, porque isso vai me dando segurança, isso vai me dando repertório, isso vai me dando vocabulário. Quanto mais eu estudo a respeito do assunto, quanto mais curiosidades, quanto mais domínio eu tenho a respeito, menor é a chance de eu esquecer, menor é a chance de eu ser pego, desprevenido, por exemplo, por uma pergunta que eu não sei responder, que aliás é um dos grandes medos que as pessoas têm. É por isso que um segundo passo, depois de você compreender a origem desse medo, é você não deixar de se expor gradualmente. Tem muita gente que morre de medo de falar em público, mas a qualquer oportunidade que aparece a pessoa sai correndo. Ela nem tenta se expor. Se você tentar fazer exposições graduais, por exemplo, tá numa reunião, você tem uma opinião, você não precisa fazer uma palestra de 2 horas, mas você tem um comentário. Mas eu não tenho um comentário, mas você ficou com uma dúvida. Você levanta a mão e faz essa pergunta. Às vezes, enquanto a pessoa está falando ali, pega um caderninho, abre um bloco de notas do seu celular, escreve essa pergunta, formula ela na sua cabeça, escreve à mão. Essa é uma exposição gradual, porque aí você vai perceber que depois que você levantou a mão, fez o comentário, depois que você fez a pergunta, depois que você disse o que precisava ser dito, você não morreu. É como se o teu cérebro tivesse entendido que aquele perigo que ele estava tentando te proteger, porque o cérebro faz isso mesmo. Ele coloca medo na gente para tentar nos proteger.
proteger, como a mãe que quer que a gente saia com um casaco mesmo quando não tá frio. A gente tem que olhar para isso como uma forma de proteção, não necessariamente com um julgamento, nossa, que coisa terrível. Olha para aquilo e aí você vai perceber, puxa, eu consegui fazer uma pergunta, eu consegui fazer um comentário, eu consegui fazer um elogio, eu consegui expor, ainda que seja um pouquinho aquilo que eu estava pensando. E aí, gradualmente, você vai aumentando. Às vezes a pessoa responde, você rebate, às vezes a pessoa pergunta, você esclarece e assim por diante. Isso vai facilitar quando você tiver que fazer exposições mais longas, por exemplo. A mesma coisa vale para a quantidade de pessoas, né? Às vezes a gente imagina, puxa vida, eu vou entrar numa sala que tenha 30, 40, 50 pessoas. Na minha sala de aula, por exemplo, no lugar onde eu trabalho, comece falando com pequenos grupos, tá tomando café ali com os amigos. Às vezes com os amigos você tem mais liberdade de falar certas coisas, mas basta sentar uma pessoa estranha ali, ou que você não conheça muito bem, você já fica um pouco mais retraído. Tente treinar, expor o que você tem para dizer para esses pequenos grupos. Monitore, tenha essa consciência de como é que você está se sentindo e sempre se pergunte por que é que eu estou me sentindo assim. Você vai perceber que na maior parte do tempo não tem nem motivo para você estar se sentindo dessa forma. Porque quando você vai praticando falar com pessoas por mais tempo, com grupos maiores, você vai praticando uma espécie de dessensibilização. Você não fica tão sensível ao que alguém diz, você não fica tão sensível à quantidade de pessoas que estão ali, você se sente menos ameaçado, você vai se tornando um pouco mais livre mesmo para expor os teus pensamentos e as tuas ideias. Outra coisa importantíssima, uma vez que você identificou a origem, uma vez que você vai se expondo gradualmente, respire fundo. É isso, respire fundo. Igual a gente diz quando uma pessoa está muito nervosa, quando uma pessoa está chorando, quando uma pessoa está ali, respire fundo, se acalme. E existem técnicas para isso. Uma delas é você respirar pelo nariz somente o mais profundo que você conseguir, assim, ó. E aí você solta o ar pela boca o mais devagar possível. Claro que você não vai fazer isso enquanto está falando. Isso é algo para você fazer antes. Isso é algo para você fazer enquanto tem outra pessoa falando. Você faz ali paradinho, respira fundo pelo nariz, solta o ar devagar pela boca, enche bem o pulmão e depois vai contando mentalmente até 10. Às vezes o ar acabou, você já soltou todo o ar que tinha quando chegou no 3, no 4, mas é um processo de treinamento. Isso vai fazendo você voltar para os trilhos, isso faz você diminuir aquela ansiedade, isso faz você retomar o controle daquilo que está acontecendo. A respiração, quando se trata de conter o medo, quando se trata de vencer a timidez, é uma ferramenta muito poderosa. E aí quando a gente tem que falar em público, a gente é muito tímido, sempre tem aqueles pensamentos, né? Tem aquele monstrinho que fica ali, aquele diabinho que fica no ouvido dizendo, vai dar tudo errado, eu vou esquecer tudo, as pessoas vão rir de mim, vai ser uma porcaria, eu vou ser mandado embora, eu não vou conseguir nota, eu vou reprovar. Veja que são pensamentos negativos e como nós somos bons em formular pensamentos negativos quando é para criticar a gente mesmo. As pessoas que têm baixa autoestima são campeãs. Se elas ganhassem R$1 para cada vez que elas têm um pensamento negativo a respeito delas mesmas, elas seriam milionárias. Você precisa reformular esses pensamentos quando eles vierem na hora de uma apresentação ou na hora que você tem que falar alguma coisa. E como é que a gente faz isso? No lugar de você ficar pensando, puxa, tudo vai dar errado, as pessoas vão rir de mim, porque é algo que você precisa fazer. Às vezes é do trabalho, às vezes é da faculdade, às vezes você está ali entre amigos e você quer se enturmar, então é algo que é bom para você. Troque essa forma negativa de pensar e se lembre do que você fez. Em que sentido? No lugar de você ficar pensando, puxa, nada vai dar certo, eu vou errar. Você pensa, eu me preparei para isso, eu estudei o conteúdo, eu li o texto, eu li o e-mail, eu li esse conteúdo, eu sei a respeito disso, eu estudo isso a fundo. E aí, claro, vai ter sempre alguém que vai dizer assim, professor, e eu que não sei, e eu que não li. Bom, daí você tem que ler, né? Você tem que se preparar. Isso aqui não é um passe de mágica que você chega lá e, meu Deus, como eu falo muito bem. Se você não tem o que dizer, aqui eu estou partindo do princípio de que o conteúdo não é um problema para você. Além de você falar eu me preparei, é muito importante que existe uma razão pela qual você tem que falar o que vai falar. Às vezes você não tem nem escolha, né? Te chamaram para fazer uma reunião, te chamaram para apresentar um trabalho. Você tem que apresentar o teu TCC, por exemplo. Então as pessoas querem ouvir, as pessoas precisam ouvir, as pessoas esperam que você vai dizer alguma coisa. Isso é muito importante, porque já cria um relacionamento, já cria uma espécie de justificativo, uma utilidade para aquilo que você tem para dizer. Identificou o medo, foi se expondo gradativamente, respirou fundo, foi substituindo pensamentos negativos por pensamentos positivos, que vão te ajudar de verdade. Não é aquela coisa besta, acredite que vai dar certo. Não adianta. Se você só acreditar e não colocar em prática, não vai mudar nada. Por fim, foque na mensagem, naquilo que você tem para dizer, não em você mesmo. Lembre-se da justificativa.
procure o porquê você está falando isso. E tem sempre um porquê. Eu estou fazendo isso porque é um trabalho de faculdade, é um trabalho de escola, é uma reunião de empresa, é uma ocasião especial, é um encontro de amigos. Então sempre tem uma explicação de por que você tem que fazer aquilo. E sempre tem algo que se espera. Quando você está apresentando um relatório, por exemplo, você quer apresentar aqueles dados da forma mais clara para as pessoas terem informações e poderem tomar decisões importantes. Você está apresentando um trabalho para mostrar o teu conhecimento para as pessoas, para atingir aquela nota proposta, para conseguir uma promoção e assim por diante. Então foque na mensagem, naquilo que está sendo dito e não em você mesmo. Como eu estou com medo, como isso e como aquele outro. E o mais importante é você pensar no conteúdo da tua mensagem e no que as pessoas têm a ganhar para te ouvir. E antes de eu te dar a dica extra, eu quero aproveitar para te fazer um convite. Se você precisa melhorar a sua comunicação e quer desenvolver a sua oratória, eu te convido a conhecer o nosso curso Oratória 5 Estrelas. Eu vou deixar todos os dados aqui na descrição. Ele é um curso prático, ele é um curso voltado para pessoas que precisam melhorar a sua oratória agora. Ele é um curso que tem muitos exercícios, ele é um curso que acompanha um material para você baixar, tem o passo a passo dos exercícios que você precisa fazer, como fazer, e aulas bem explicativas e que vão direto ao ponto, como esse vídeo aqui. Ele é um curso que foi pensado para ajudar você a melhorar a sua comunicação a partir do momento que você começar a colocar os exercícios em prática. E depois disso tudo que você fez, claro, nunca esqueça da prática. Uma dica extra é pratique na frente do espelho. Hoje é muito mais fácil, inclusive, para além do espelho, você se gravar. Posiciona o teu celular aqui, não precisa de um tripé sofisticado nem nada. Coloca ele ali virado para você, grave-se, analise aquilo que você está dizendo, perceba o teu tom de voz, perceba as vezes que você erra, perceba se você fica falando muito tipo assim. Tudo isso está lá no curso, inclusive, como é que faz para você identificar, como é que faz para você vencer vícios de linguagem, qual é a postura corporal correta que você deve adotar. Mas isso é algo que você pode começar a fazer desde agora. Grave-se, pratique, entenda o que você precisa dizer, divida em partes menores, introdução, desenvolvimento e conclusão, sem muito roteiro, sem muita preocupação, só para você visualizar você mesmo falando. Escute a tua própria voz. Deixe de lado a imagem e preste atenção só naquilo que você está dizendo. Isso vai ajudar muito a você analisar. E aí eu sei que às vezes as pessoas que são tímidas, as pessoas que têm baixa autoconfiança vão dizer, nossa, mas a minha imagem é horrível, mas a minha voz é horrível. Veja, aqui você está caindo no erro que eu mencionei anteriormente. Você não está focando na mensagem, você está focando em você mesmo. Foque na mensagem. Depois que você dominar esse conteúdo, você vai aprimorando. E aí é uma coisa que a gente aprendeu lá com a nossa mãe, com a nossa avó. Ninguém nasceu sabendo. Eu dou aula de oratória há 10 anos, mas quando eu lembro das primeiras apresentações que eu fiz na escola, das primeiras apresentações que eu fiz na faculdade, as primeiras vezes que eu entrei numa sala de aula para dar aula efetivamente, não foi fácil, não foi assim, nossa, que espetáculo, mas é justamente porque você não desiste, você vai praticando que você vai melhorando. Quando você vai tendo feedbacks, quando você vai se analisando, quando você vai se aperfeiçoando, você percebe que o processo ele está andando e você está melhorando a cada dia. Então agora que você já sabe o que fazer, não esqueça de colocar em prática cada uma dessas técnicas que eu mencionei aqui. Vamos lá, tente pensar nas razões pelas quais você tem medo. Se exponha gradativamente em cada oportunidade que você tiver, fazendo uma pergunta, fazendo um comentário breve. Respire fundo. Respire fundo, isso ajuda muito você a se concentrar, baixar ali aquele nervosismo, aquela tensão. Reformule os pensamentos negativos e substitua por aquilo que é construtivo para você. Foque na mensagem, não em você mesmo e pratique sempre, pratique muito, pratique o máximo que você puder, que você vai percebendo que você, com a prática constante, conseguirá melhorar também constantemente. E se você gostou desse vídeo, se esse conteúdo foi útil para você, considere se inscrever aqui no canal, deixa o seu like, conta aqui para mim qual é a maior dificuldade que você tem na hora de falar em público, o que você sente que te atrapalha mais. Essa também é uma forma de você se expor gradualmente, de você se exercitar, só de formular esse pensamento já vai te ajudar. E como eu sempre digo aqui nesse canal, foco no processo que o resultado vem. Até!